gente, tá começando o nosso terceiro episódio do podcast Eu Não Falo Assim. O nosso tema de hoje é estereótipos na cultura brasileira. Então, gente, como vocês já sabem, espero que tenham decorado. Meu nome é Bárbara ou Babi. Temos aqui quem também mais? Oi, gente, eu sou o Cleilson, ou como queiram chamar. E eu tô segurando meu riso aqui desde a hora que a Bárbara começou. Ai, meu Deus, de todo começo de episódio é isso. Gente, eu acho que eu fiquei parecendo uma cabra quando eu falei chamar, não foi? Como é? Eu fiquei parecendo uma cabra quando eu falei chamar. Eu senti. Sim, gente, essa é a Bia, que não sabe e não consegue se apresentar. It's me, a Bia. Ai, eu só tava segurando o riso, porque eu não sabia que ela ia começar agora. Você mandou eu ir fazer uma pausa e começar. Aí eu comecei. Então, gente, voltando ao nosso tema, que são estereótipos na cultura brasileira. Pra gente começar essa discussão, a gente vai responder duas perguntas importantes, que é o que é raça e o que é a cultura brasileira. Bom, gente, para iniciarmos a discussão, eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Assim, na raça biológica, dentro da biologia, o conceito de raça é utilizado para classificar os seres vivos. É aquela velha história que a gente aprende no ensino médio, no fundamental. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Linneu é o pai da taxonomia biológica. Ele também, em 1758, dividiu os seres humanos em 4 categorias. Essas que ele chamou de raça. Se não me engano, o livro se chama Sistema Natural. Essa caracterização de raça feita por Linneu, infelizmente, é muito, como é que eu posso dizer? É um pensamento muito errado que deu origem a vários conceitos de preconceito. Por exemplo, eu pesquisei eu encontrei durante a minha pesquisa como ele descreveu essas raças. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. Ele chamou europeus, são os brancos. As características dessa raça: o sangue seriam musculosos, engenhosos. Porra, diabo, cancela. Do nada, Ódio. briga de cachorro. Oh, meu Deus! E agora? Eu amo nosso amadorismo. Eu acho que eu vou botar isso no episódio. Ô, mulher, mas eu tava falando tão bem. Esse episódio vai ser muito mais cortes de comédia do que o próprio tema. Sim. O pior é que eu não posso nem mandar o outro cachorro pela boca, que é o do vizinho. Ô, amiga. Gente, voltando aqui, me desculpem, porque, né, os cachorros começaram a latir e o meu estúdio, ele não é vedado, sabe? Então, onde eu parei? Eu parei nos conceitos de raça do Linneu, né? Eu vou falar tudo de novo, porque eu também me perdi. Ele conceituou como 4 raças: os europeus, que são os brancos, os africanos, que são os negros, os asiáticos, os amarelos, e os americanos, os vermelhos. Agora eu vou ler para vocês um trechinho que Linneu escreveu no livro dele, caracterizando todas essas raças. Novamente, os europeus, que são os brancos, suas características são o sangue, os músculos, seriam engenhosos, inventivos, governados pelas leis e usam roupas apertadas. Os africanos, ele caracterizou como flegmáticos, astuciosos, preguiçosos, negligentes, untam o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam moles ou alongados. Os asiáticos, que ele descreveu como amarelos, melancólicos, governados pela opinião e pelos preconceitos e que usam roupas largas. E por fim, os americanos, os vermelhos, caracterizados como morenos, coléricos, cabeçudos, amantes da liberdade, governados pelo hábito e tem o corpo pintado. Esses conceitos de Linneu, como vocês podem observar, eles são bem preconceituosos, principalmente quando ele fala de africanos, quando ele cita que a mulher tem vulva pendente e quando ela amamentava, seus seios se tornariam moles e alongados. Infelizmente, a partir disso, o racismo ganha força e serve como uma das bases para os maiores atos hediondos da história da humanidade, já que existem também outros conceitos que surgiram a partir disso para legitimar esses atos, como o darwinismo social e a eugenia. Inclusive, a eugenia, a gente já comentou sobre ela no episódio passado, tá? Sim, a gente pode citar alguns atos hediondos da história da humanidade, como sendo o nazismo, o apartheid, a escravidão, o holocausto, etc. Porém, foi só na década de 70 que
esse conceito caiu por água abaixo. Aconteceu com o avanço da tecnologia e o surgimento da genética e o estudo do genoma humano. Biologicamente, geneticamente, nós seres humanos não possuímos raça. Muito menos existe a raça pura. Conceito esse inserido no darwinismo social e na eugenia, visto que somos oriundos de uma histórica e complexa miscigenação. O que existe de fato vão ser as variações genéticas que existem dentro de uma mesma população. O que as pessoas conhecem popularmente como raça não é o conceito genético, visto que ele não existe, e sim uma construção social, que ela é em volta de características fenotípicas, culturais, socioeconômicas, permeadas ao longo dos anos. Então, gente, esse foi respondendo a nossa pergunta principal, que é raça, biologicamente, né? E agora a gente vai passar para a Bia respondendo o que é cultura brasileira. De forma geral, tudo que a Bárbara disse sobre raça é meio que um estereótipo que a gente tem da sociedade hoje em dia, né? E que, como a Bárbara falou, muitas vezes a gente tenta afirmar esse estereótipo. Na cultura brasileira, a gente não vai escapar desses tipos de estereótipo também, certo? De forma geral, a cultura brasileira seria o resultado de uma miscigenação de várias culturas originárias, principalmente vindas da África e também cultura indígena nativa, que as duas, por si só, né, já são bastante diversas. E essa miscigenação que fala, né, nesse conceito geral, é justamente a mistura dessas raças. Antes de eu iniciar o tema proposto hoje, eu gostaria de dizer que eu utilizei 2 livros base para a discussão de hoje. O primeiro livro é do Carlos Guilherme Mota, Ideologia da Cultura Brasileira, e o outro livro é da Lília Schwartz, sobre autoritarismo brasileiro, mas esse segundo eu vou falar mais dele lá pro final. O Carlos Guilherme Mota, nesse livro dele, ele diz que realmente na década de 70, como a Bárbara falou, vai haver alguns revisionismos, principalmente no campo da história, né, que é o campo que ele trabalha, o campo das ciências sociais também. E ele diz que vai surgir esse revisionismo, vários autores da história, autores e autoras da história, vão tentar ver a história por uma outra perspectiva, certo? Então, na década de 70, a gente tem algumas rupturas, tanto na ciência como na história ou na historiografia. A historiografia é a escrita, né, da história, os autores que escrevem sobre história. Partindo disso, ainda falando sobre o livro do Carlos Guilherme, ele diz que em alguns discursos historiográficos e também literários produzem uma máscara falsa para a cultura brasileira. Quando eu digo máscara falsa, é justamente me referindo a alguns estereótipos que a gente tem na cultura brasileira, certo? E esses mesmos discursos, eles fizeram questão de perpetuar, de recortar ou esconder algumas características primárias do que hoje a gente conhece como identidade nacional, certo? Identidade do povo brasileiro, como a gente se reconhece como brasileiro, certo? Essa omissão, certo? Ocorreu em grande escala na história do Brasil na época que o povo africano veio para cá, certo? Porque quando os povos do continente africano, lembrando, a África é um continente, não um país, os países estão no continente africano, e quando os europeus ou os colonizadores pegavam os povos africanos, eles pegavam pessoas de diferentes países, ou seja, diferentes culturas, diferentes identidades, diferentes sociedades, certo? E juntava todo mundo nisso e acabava que virando uma coisa só. Isso não necessariamente é uma coisa boa para todo mundo, para todas as partes, certo? Porque nesse processo, quando essa junção de culturas é forçada, nesse processo sempre vai haver uma perda muito grande de conhecimento, de cultura, da identidade do próprio indivíduo ou da própria sociedade, certo? Então, quando eles trazem todo esse povo para cá, toda essa cultura para o Brasil, mais uma vez essas culturas são misturadas, né? Aí dessa vez vai ser misturada a cultura do povo africano com a cultura nativa indígena, e como eu já disse, que por si só as duas já são muito diversas. Essa mistura ocorre também de forma meio forçada, né? Assim como também vão se inserir elementos da cultura do
homem europeu. E nesse processo muitas coisas vão se perder, porque todas as etapas disso foram feitas de forma muito forçada, né? Não é como se os africanos quisessem vir pra cá, porque a gente sabe que não é assim, eles vieram pra cá de forma escravizada. E ao longo do tempo, o efeito desse processo, né, a conclusão disso tudo vai atingir todo e qualquer indivíduo que é produto daquele tempo, ou do nosso tempo, né, seja de qual tempo for, vai atingir qualquer indivíduo, pois a partir do momento que esses indivíduos acreditam no que nos é posto culturalmente, esquecem de como isso tudo foi criado, né? Dessas discussões que, tipo, a gente aceita muita coisa quase que naturalmente, principalmente quando nos é posto culturalmente. A gente esquece grande parte do processo que foi para chegar a esse resultado, né? Como eu já disse, esse processo muitas vezes perde grande parte da sua essência. Isso também leva a acreditar, algumas pessoas a acreditar, né? Quando essa cultura é posta pra gente e é aceita de forma natural, isso leva algumas pessoas a acreditarem que certas características do povo brasileiro são excelentes, são perfeitas na concepção de uma construção dessa identidade, né? Mas na realidade não é bem assim. Já que por muitos anos aqui, historicamente falando, já o Brasil sempre buscou essa identidade, né? Escritas na literatura, escritas na historiografia, sempre buscaram essa identidade do brasileiro. Já que a gente é um povo tão diverso, né? Por muito tempo se tentou trazer uma democracia racial. Esse termo democracia racial, ele foi muito discutido na década de 70, principalmente pelos escritos do Gilberto Freire. Gilberto Freire era um escritor que ele defendia essa ideia de democracia racial, de que todas as raças aqui no Brasil que são miscigenadas são iguais, né? Quando a gente fala de democracia, a gente tem que associar logo com a característica de igualdade, né? Então, todas as raças são iguais, todas as regiões são iguais e não existe diferença entre ninguém. O que, se a gente pensar um pouquinho melhor, não é bem assim. A gente sabe que, principalmente fazendo análise de hoje em dia, a gente sabe que regionalmente a gente é muito diferente. A região Nordeste, que é a nossa região, é muito diferente da região Sul ou Sudeste. Lá eles têm seu próprio dialeto, a gente tem aqui nosso próprio dialeto. Então, essa democracia de raça, ela de fato não existe, né? E é isso que o Carlos Guilherme Mota, no livro dele, vai criticar um pouco, essa ideia que o Gilberto Freire tem, certo? No livro dele, do Carlos Guilherme, ele vai falar que o Gilberto Freire sempre ele gostava de operar com noções de eugenia, de branquidão, de morenidade. Ele também passou a elaborar teses sobre a adaptação adequada da cultura aos trópicos, né? Culturas vindas de outros continentes, a adaptação dessas culturas ao trópico brasileiro, né? O Brasil é representado como um país com poucas barreiras e a ascensão de indivíduos pertencentes a classes ou grupos inferiores. Ele quer dizer com isso que os indivíduos de uma classe inferior podem subir para uma classe superior, que também cai por terra, porque a realidade também não é essa. A gente sabe que existem essas barreiras, principalmente barreiras econômicas e, de certa forma, também barreiras culturais que impedem que esses indivíduos de classes mais baixas subam para uma classe superior. Na verdade, deixa eu entrar, posso entrar? Pode. Então, na verdade, quando a gente discute essa ideia de democracia racial, a gente, quando para problematizar e pensar bem sobre essa ideia, era muito mais, assim, na minha concepção, né? Eu falo da minha concepção. Pra mim, parece muito mais como uma ideia de suavizar as diferenças. Vamos dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo com esforço consegue chegar lá, que nem branco nem negro somos humanos, somos brasileiros. É suavizar e tentar esconder ali embaixo do tapete todos os problemas sociais, problemas de desigualdade, de oportunidades que a gente tem no Brasil, que a gente sabe que vai muito além das questões regionais. Se a gente parar pra pensar o desenvolvimento do Norte e do Nordeste e da região Sudeste, se a gente parar
parar para pensar também nas oportunidades dadas às pessoas brancas e às pessoas negras no Brasil. Enfim, uma série de tópicos e fatores que comprovam, na verdade, que esse mito, né, a gente atualmente chama de mito da democracia racial, é uma grande falácia, caiu por terra há muito tempo, e que defender um discurso desse hoje em dia é tapar os olhos para a realidade. O Guilherme, desse livro aqui, Carlos Guilherme, né, ele fala assim também em um trecho do livro que existem de forma simultânea várias camadas da cultura, né, diferentes camadas da cultura, que embora contemporâneas, né, que embora vivam ali em conjunto, se vinculam de valores e posturas não só diversas, mas até antagônicas, né? Então, o que ele quer dizer com isso? É que, sim, existem várias culturas, várias linhas de culturas, e que elas vivem em comunhão ali entre si, mas também podem ser antagônicas, certo? Elas também podem representar isso. Tá, aí falando especificamente agora de um exemplo que eu já falei aqui, que é da mestiçagem do povo brasileiro, da miscigenação do povo brasileiro, isso é um grande exemplo, e por muitas vezes o brasileiro mesmo exibe essa característica da sua identidade, da sua cultura, como um troféu ou como uma característica realmente boa. E repetir sempre esse discurso de que o brasileiro é uma nacionalidade de povos diversos, é a junção de vários povos, e por isso somos mestiços. E eu considero isso uma máxima considerável, sabe? Eu considero isso uma característica, não vou dizer boa, mas considerável. Como eu já disse, o que a gente não pode esquecer é que ao longo desse processo de miscigenação ocorreram várias perdas de várias nacionalidades diferentes, de várias de identidades originárias da nossa, né? E o que a gente segue hoje é mais uma linha contando a história a partir de uma linha europeia e não desses povos que originaram a nossa identidade. O que eu identifico isso como um grande problema, porque, como eu disse, a gente tá perdendo isso e vem perdendo cada vez mais a partir do momento que a gente não conta a história do seu início real. Outra coisa importante também, que eu quase esqueci de citar, é que, aprofundando mais nesse tópico, é que ao longo da história, alguns indivíduos buscaram esse ideal de raça brasileira, né, de raça brasileira pura, alguma coisa do tipo, e no período pós-monárquico se viu muito a tentativa de branqueamento da população brasileira, certo? A partir do momento que o governo do Brasil tentou trazer pessoas brancas da Europa para cá, para se instalarem na nossa sociedade e tentar fazer uma mistura ali no povo que fizesse com que o povo brasileiro se tornasse um povo branco, que não deu certo. E o brasileiro se tornou um povo ainda mais diverso. Então, adentrando agora, trazendo um pouco mais de literatura para essa discussão, já que, querendo ou não, essa discussão está muito dentro da literatura, para a gente parar para pensar em toda essa ideia de identidade brasileira, identidade nacional, enfim, sempre a gente vai lembrar do Queira, das aulas de literatura, daquela busca incansável por criar uma literatura genuinamente brasileira. E tem dois momentos que são, marcantes nessa busca por uma identidade brasileira e que eles têm algumas coisas em comum. O primeiro momento de busca por essa identidade nacional vem daquela coisa do romance indianista, né? Colocar o índio como um personagem principal ou como plano principal ali dentro de uma obra, na ideia de mostrar que nós temos aqui um elemento cultural brasileiro muito forte, que é a figura do índio. Só que como é que esse índio aparece dentro dessas obras? Ele é muito retratado como o herói, né? A imagem indígena é relacionada a uma imagem heróica, daquele padrão heróico europeu, e que, na verdade, pelo menos na principal obra, né, se a gente for pensar assim, nas duas principais obras, Guarani e Iracema, o índio, a ideia da miscigenação ali, quando tem aquela relação com o europeu, e ele é muito mais, a história do indígena ali, ela é meio que silenciada, ela fica como plano de fundo ali pro mocinho europeu ou pra mocinha europeia aparecer ali como
figura central de toda a história, como a salvadora ou como Salvador. Um outro momento, né, dessa busca pela identidade nacional por meio da literatura vem da Semana de Arte Moderna. E aí o que é que acontece na Semana de Arte Moderna? Os artistas, né, pegam inspirações nas vanguardas europeias, né? Então, o padrão cultural europeu, mais uma vez, entra em cena, só que no modernismo, a ideia defendida é pegar essa cultura europeia, esses elementos da cultura europeia, misturar com elementos da cultura brasileira, para que aí sim a gente possa ter uma cultura, possa dizer, um material genuinamente brasileiro, né? Uma arte genuinamente brasileira. Então, nos dois momentos, são, tanto no indianismo quanto nessa ideia do modernismo, são tentativas de realçar a cultura brasileira nesse processo de miscigenação, mostrar que há sim uma certa mistura de culturas, de elementos culturais, tanto no indianismo quanto no modernismo, são tentativas de realçar uma cultura brasileira meio que sobrepondo os elementos europeus, mas de qualquer forma, a cultura europeia, ela tá diretamente ligada a essa formação de uma identidade nacional. Então, mesmo quando há essa luta, há essa tentativa de mostrar uma figura genuinamente brasileira, uma figura puramente brasileira, entre aspas, a cultura que está ali como auxílio, como auxiliar na formação da cultura brasileira, pelo menos na literatura e nas artes, a gente percebe que bebe do berço da cultura europeia. Apesar de que, pelo menos no modernismo, há uma tentativa, assim como a ideia de cultura, de retratar a cultura indígena, no modernismo há essa retomada de pegar alguns elementos da língua tupi, pegar alguns elementos genuinamente brasileiros, como a ideia da industrialização, da ideia da migração dos povos europeus para São Paulo, com a modernização da cidade, com a industrialização da cidade, enfim, segue muito por esse caminho. Eu tenho uma pergunta, Clay. Pode fazer, amor. O que eu lembro muito das minhas aulas de literatura e dessas coisas aí que você falou, do ensino médio principalmente, é a questão da antropofagia. Isso tem relação com tudo que você disse? Sim, sim. A antropofagia, né, na verdade, ela é um elemento tipicamente indígena, porque essa coisa antropofágica é uma coisa da cultura indígena, de você comer alguém mais velho para você meio que deter a sabedoria dele, reter a sabedoria de uma pessoa mais velha que morreu, enfim. No caso, dentro do modernismo, esse movimento antropofágico assume exatamente essa figura de você consumir, pegar o que há de melhor das vanguardas europeias e resultar numa cultura genuína, numa arte genuinamente brasileira, numa arte que é a figura do que é o brasileiro ali naquele momento. Depois do que o Clay falou, eu também gostaria de dizer que essa máxima, né, de encontrar uma raça que seja puramente brasileira, como eu já falei, o Clay já falou e a gente vai se repetir de novo, ela sempre tem essa origem vinda da cultura europeia. Então, a gente vê que tanto a literatura como a história quer seguir essa linha da cultura europeia. Só que não é só da cultura europeia que vive a história e a literatura. E falando ainda mais sobre a busca por essa raça brasileira ou por esse brasileiro puro, tem ligação muito fortes ainda, e pode ser que muito tempo depois ela pode ter dado notoriedade ou pode ter dado origem histórica àqueles conceitos nazistas e fascistas de raça pura. Quando a gente fala de raça pura, quase que automaticamente, né, a gente já associa o regime nazista de Hitler, porque a propaganda de Hitler era sempre de que buscar essa raça pura, e que essa raça pura seria justamente o homem alemão, branco, de olho claro, né, que fosse forte, alto, todo esse estereótipo. Isso, todo assim. Esse estereótipo que ele traz. Que bebe lá das fontes da biologia, né, das fontes científicas, como a Babi colocou lá no começo, daquela definição de raça puramente biológica. Exatamente. Uhum. Exatamente, é uma raça que... Raças puras não existem, porque a gente vem
de uma longa história de miscigenação, imigração. Não tem como a gente ter uma raça pura. Seres humanos não possuem raça. No sentido biológico da coisa. Sim, no sentido biológico. Quando a gente porque quando a gente para pensar nesse estudo de raça, né? Quando vocês falaram que na década de 70 houve toda essa virada e houve essa coisa de revisitar esses conceitos, revisionar eles a partir de um viés das ciências humanas e sociais, né? Então, raça, a partir daí, assume essa discussão muito mais voltada para a problemática mesmo da questão de classes, a questão de acesso às oportunidades, do que a essa ideia de biologia, de ciência. Exato. Sim. Justamente isso tudo vai gerar essa desigualdade, né? Porque a partir do momento que se considera que existe uma raça pura, entre aspas, se assume também que tudo que for diferente disso será inferior ou deverá ser eliminado ou servirá como massa de exploração, né? E é isso que vai gerar a desigualdade também. Quando a gente fala de desigualdade social no contexto mais atual, moderno e contemporâneo, a gente já pensa que é a desigualdade de classe, né? De uma classe mais pobre a uma classe mais rica, mas isso também tem muito a ver com a cor de pele da pessoa, tem a ver com a sexualidade da pessoa, tem a ver o lugar onde ela mora. O lugar onde ela mora, porque o ser humano ele constrói sim relações muito íntimas com o espaço onde ele vive. E o espaço onde o ser humano vive vai definir muita coisa na sua característica como indivíduo, certo? Isso é muito importante da gente perceber. E essa desigualdade, ela também vai servir como pontapé inicial para gerar uma violência. Violência, como eu digo, não física, mas uma violência assim de discriminar o outro por ser de uma classe inferior ou por ser de uma cor de pele diferente da sua, né? Existem vários tipos de violência. Eu gostaria de complementar um pouco antes da gente seguir na discussão. Quando a gente para pensar, retomando, né, a discussão até aqui, na nossa formação, né, na formação dessa cultura brasileira, e que a gente é miscigenado, que não tem como negar toda essa miscigenação e tudo mais. Mas quando a gente para analisar os fatos, a gente percebe que, por mais que a gente seja uma junção de várias culturas, né, como a gente já falou isso ao longo de todo esse episódio, a cultura europeia, a cultura branca, ela quem se sobressai dentro do cenário brasileiro, dentro do cenário cultural brasileiro, em todos os sentidos, né? Quando a gente falando em cenário cultural, assim, no modo de viver brasileiro, que muitas vezes é negado, a gente tenta negar e esconder, a gente, assim como sociedade, tenta negar e esconder muitos elementos da cultura negra, da cultura indígena, porque a cultura branca, né, a cultura de origem branca, ela historicamente negou acesso, negou a muitas outras culturas. Então, o padrão cultural que a gente vive, que a gente consome de cultura e de arte e de história, ele é um padrão que parte da visão branca, de uma visão tipicamente europeia. Sim. E aí, vocês falando aí, principalmente a Bia falando, eu me lembrei da leitura da Toni Morrison que eu fiz, da Origem dos Outros, né, que ela fala desse processo de outremização no contexto dos Estados Unidos, século 17 e 18, né? Então, desde aí, essa outremização é exatamente esse processo de colocar tudo que é não branco, que no caso da cultura norte-americana seriam os negros, né, a questão dos negros escravizados e dos índios, dos indígenas de lá, que não muda muito quando a gente para pensar num contexto brasileiro. Todos esses não brancos são colocados como outros. Então, tudo que é do outro, aquilo que é alheio à cultura e ao modo de vida dos brancos, é negado socialmente, é criado uma imagem negativa sobre tudo isso, sobre a questão racial, a questão de classe, contexto de Brasil. A maioria das pessoas que são de classe social baixa, se não fazer um recorte de raça, são de origem negra, a questão do acesso aos direitos básicos, quando a gente vai olhar, eles são negados principalmente às pessoas negras. Então, querendo ou não, esses que são os outros, né? Então, querendo ou não, essa coisa da outremização, ela
muito forte na nossa cultura, na nossa sociedade. Sim, e outra coisa também é que tudo isso que o Clay falou também vai sofrer uma tentativa de normatização pela sociedade e também por outros meios, não só a história ou não só a literatura, mas também o cinema tenta normatizar tudo isso, as desigualdades do povo, mas o peso disso tudo é que fere muitas pessoas, fere muitas culturas e muitas identidades, certo? E ao longo da história, muito disso é perdido. E, então, isso é uma falta que faz pra gente tudo isso, porque é a nossa essência, é de onde a gente veio, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, principalmente no quesito de que a gente sempre se voltar tudo que a gente faz, tudo que a gente reproduz, se voltar para a cultura europeia, certo? Como se a cultura europeia desse origem a tudo que a gente entende como cultura, mas não é isso. É justamente o contrário. Só para complementar essa discussão, que toda essa ideia da democracia racial, da meritocracia, vamos negar a ideia de negar o racismo, né? Nem branco, nem negro, humano, vidas humanas importam, não para que fazer discussão de vidas negras importam, por que fazer essa discussão, já que todas as vidas importam, enfim, são formas de manutenção que a cultura hegemonicamente branca encontra para se sustentar, porque enquanto não tiverem pessoas questionando, problematizando o porquê de existirem pessoas que não têm acesso a direitos básicos, não têm acesso à educação, a saneamento básico, à cultura, porque como a Bíblia falou, o cinema, a música, enfim, a gente vê um padrão geralmente branco, a imagem do branco bem-sucedido, daquele que nasceu rico vai se manter rico, e o negro que nasceu pobre geralmente é pobre, dificilmente ele vai ascender, e se ele ascender é por esforço, enfim, toda aquela coisa meritocrática. Exatamente, e tudo isso que o Clay disse sempre vai acentuando cada vez mais uma desigualdade, né, na sociedade. E a partir disso, eu já introduzo aqui a Lilia Schwartz, que no livro dela que eu comentei lá no começo do episódio, ela vai dizer no capítulo sobre desigualdades, ela vai trazer nesse capítulo várias estatísticas, várias pontuações assim numéricas, mas na essência, sim, nesse capítulo de desigualdade, ela diz que a solução disso tudo, né, a solução para pelo menos tentar superar essa desigualdade estaria na educação, a tentativa de recuperar as nossas estruturas de base, estaria tudo na educação, certo? Claro que a educação precisaria passar por uma modificação, porque toda grade, né, no sentido bom da coisa, ela tem a sua essência ali, ela tem sua espinha dorsal ainda na cultura europeia. No curso de história lá na faculdade, a gente percebe muito isso, sabe? Que quando você vai falar sobre a história contemporânea, você só pega a história do continente europeu, você não vê a história do continente asiático e da parte asiática do globo, muito menos do continente africano. No curso de história a gente tem uma disciplina de África, mas é só uma disciplina para tratar da história de um povo inteiro, eu falo aí de milhões de anos. Uma disciplina para tratar tudo isso, não dá, não tem um semestre que dê para tratar tudo isso. A gente tem uma disciplina também de história indígena, mas é optativa, então, ou seja, faz quem quer, e não é todo mundo que quer fazer esse tipo de disciplina. Então a gente já vê por aí que na academia a gente tem essa falta, né, de explorar cada vez mais a história, essa falta de incluir outras perspectivas históricas e não partir somente da história europeia. Isso tudo tá ligado à educação. No ensino básico também a gente vê que a história sempre é direcionada e numa perspectiva europeia, e para mim isso é uma falta, porque não existe só a cultura europeia no mundo, existem várias e várias outras. O curso de letras, né, quando a gente fala dos estudos literários, eles não ficam muito atrás
professores. Pelo menos na minha graduação, o que eu tive de acesso à literatura afro-brasileira, literatura negra, partiu de interesses de professores de levarem para as disciplinas. Não tem nenhuma disciplina voltada para estudar literatura de autoria negra dos brasileiros. Eles falam de brasileiros. Aí quando a gente para falar de literatura africana, né, literatura do continente africano, que é um universo, um mundo, né, não tem, tipo assim, a gente não tem acesso a quase nada. Eu vim ter acesso a, 2, 3 autores, uma disciplina de literatura contemporânea, e isso porque eu fiz com uma professora que, por interesses pessoais, leva para a disciplina. Outros professores que dão essa disciplina, por exemplo, não levam, geralmente, nenhum autor africano, que levam de autores negros brasileiros. São muito poucos, então é uma coisa que nos é negada desde a nossa formação, nós como professores. Quando a gente parte para a educação básica, não tem como a gente exigir que professores que nunca tiveram contato com esse outro lado da história tenham formações suficientes, tenham conhecimento suficiente para falar sobre esse assunto, falar sobre esses assuntos, sobre essas culturas. Literatura indígena, então, nem se fala, nem pesquisando assim na internet, a gente encontra muita coisa. Então, como a Bia falou, a questão da espinha dorsal da nossa educação, da nossa formação, partir de uma visão eurocentrada, e que para mexer nas estruturas, mudar tudo isso aí, só fazendo uma mudança radical, geral, partindo desde a formação de professores até o acesso no ensino básico. É a famosa educação democrática, né? Que é quando você vai abranger toda uma gama de diferentes vertentes, né? O que na realidade não acontece. A gente faz até uma tentativa, né? Mas infelizmente meio que a nossa grade mesmo, ela força a gente a voltar a essa espinha dorsal ligada à corrente europeia, né? Bárbara, tu ainda tá aí? Tu quer falar, assim, na biologia tem alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente não tem disciplina própria para isso, né? Porque essa questão de raça, a gente fica mais na disciplina da genética. Só que, por exemplo, de tudo que vocês falam, por exemplo, eu que tive que ir atrás, eu que tive que pesquisar sobre, realmente a gente, na biologia, não temos esse encontro que nem vocês têm. Acho que acredito também porque vocês são áreas mais próximas, né? A conclusão desse momento é que praticamente todas as áreas não ocorre essa famosa educação democrática, né? Que abrange outras vertentes. Continuando aqui, na minha concepção, eu acredito que para que a gente mude isso, principalmente aqui no Brasil, certo? Para que a gente mude isso, a gente deve tratar a educação não como uma despesa para o país. Eu só vou dar dinheiro para educação porque eu tenho que dar mesmo, mas eu vou estar gastando rios de dinheiro aqui. Não, a gente da educação, nós professores sabemos que não é uma despesa, na verdade é um investimento, né? Um investimento a longo prazo, que se você investe numa coisa agora, ela vai dar resultados, porém ela vai demorar um pouco. Infelizmente, os dirigentes do nosso país, historicamente falando, não estou falando só de estou falando de uma história muito longa, eles não consideram que esse investimento seja válido porque eles querem coisas imediatas. Se eu faço investimento hoje em uma escola, ela tem que dar resultados 100% mês que vem. As coisas não funcionam assim, nem na educação e em nenhuma área da sociedade brasileira, certo? Nem na educação, nem na saúde, transporte, segurança, não. Tudo isso a gente tem que considerar como investimento e não como uma despesa. Essa é a minha visão sobre isso, entendeu? Até porque o governo ele não tem que investir somente na educação para ela conseguir ter resultado. A gente tem que ter investimento não só na educação, como também na saúde pública. Enfim, o governo tem que investir em várias áreas para a população poder ter estabilidade para ela conseguir aprender. Só lembrando que o nosso próximo episódio, né, dando aqui um mini spoiler, vai abranger mais sobre a educação. A gente vai falar um pouco mais sobre a educação. Acho que eu ainda posso falar um pouco mais sobre a Lilia Schwartz, o que ela traz no livro dela, é um livro muito interessante. E a gente também vai trazer outras perspectivas por aqui. Galera. Exatamente, amores, não percam. Então agora eu acho que a gente pode ir pro momento coxinha de R$1, né? E segue a vinheta! Coxinha de R$1.
Gente, sabe o que, é que eu tava pensando? Que era o meu sonho, assim, de princesinha. Se ainda existisse com a Angela Baby falando, eu não falo assim, bem eu não falo assim, e a gente fizesse meio que um remix com as batidas pra botar na vinheta de abertura. Clay, a gente só vai conseguir esse momento no dia que ela estiver muito desesperada e a gente pede pra ela falar e grava. Pra segunda temporada, tem que ter, amor. Mas eu não falo assim. Mas eu não falo assim. Vou tomar no cu, seus rapazes. Vai, eu quero secar meu cabelo. Aí tu fala primeiro, mulher. Ah, tá. Eu vou indicar um livro pra você que eu amo, que é The Castle of Otranto, que é o Castelo de Otranto. É do autor Wallace Walpole. Ele é o precursor da literatura gótica. E eu sou, tipo assim, amante desse gênero. Então, ele conta sobre um castelo misterioso, com pessoas misteriosas, com muito mistério. E ele é bem baratinho, gente. Tá de R$18 na Amazon. É isso. Temos uma gótica suave aqui nesse podcast, não é mesmo? Ícone perigótica. Então, eu nunca tenho nada assim preparado pro momento cotidiano real, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Mas, com base na discussão aí, que eu vou me lembrando, tipo no outro que eu lembrei do 15, né? Dessa vez, o que me veio à cabeça foi a palestra da Chimamanda, O Perigo de uma História Única. É super acessível aí no YouTube, tem legendado, tem dublado. Se você não gosta de ver em vídeo, tem PDFzinho com a transcrição completa. É maravilhoso pra você refletir um pouco sobre isso. E até meio que complementa essa discussão que a gente fez aqui. Eu vou indicar um filme hoje, pro meu momento coxinha de R$1. Eu vou indicar Midsommar, que é um filme de terror, mas não é aquele terror que dá susto não, certo? Ele é um terror que faz uma reflexão e tudo mais. Ele também vai tratar de várias questões, assim. Eu não gosto de me prolongar muito explicando o que é um filme, porque eu acabo dando spoiler das coisas. Mas assistam, vão na fé que ele é bom mesmo. Tem muita coisa lá no filme que dá uma boa crítica. E se vocês verem o filme, comenta, manda um direct aí pra gente, comentando algum ponto legal aí, que eu vou responder lá a vocês, tá? Não vou me prolongar muito não, senão eu vou dar spoiler. Gente, eu queria fazer uma correção aqui, que eu falei o nome do autor errado. Não é Wallace, é Wallace Walpole. E um recadinho básico e rápido pra vocês é que estamos no Instagram, @eu não falo assim, e no Twitter também, @eu não falo assim. A gente pede pra vocês que possam dar o seu feedback sobre os nossos episódios lá pelo Instagram ou pelo Twitter. E enviar temas também. Vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail do podcast. Eu não falo assim, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Eu não falo assim, @gmail.com. Vocês podem enviar também comentários, críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem. E não esqueçam que você, especialmente você que está aqui no YouTube, de se inscrever, de dar o like no vídeo. Se quiser, comenta aí embaixo alguma coisa. E você que está nas outras plataformas, muito obrigado por ter ouvido até aqui, tá? Beijinhos. Arrasou muito, menina de YouTube. É isso, amor, gente. Minha vibe blogueira. Então é isso, gente. O podcast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. E nos vemos no próximo episódio. Bye, amores. Beijo. Bye, bye, amores. Kisses for you.